Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Cláudio, vamos trazer hoje nosso resumo, nossa reflexão, nosso estudo sobre a nossa terceira lição da nossa revista de Escola Bíblica Dominical deste quarto trimestre. O título desta nossa lição: O verdadeiro discípulo de Cristo exerce o seu chamado em amor. Lembrando que nós estamos estudando nesse trimestre, contextualizando a terceira epístola escrita pelo apóstolo João, chamada de epístola, uma das epístolas universais ou gerais. O verdadeiro discípulo de Cristo exerce o seu chamado em amor. O nosso texto áureo desta nossa terceira lição está em 3 João, versículo 6. Que em presença da igreja testificaram da tua caridade ou do teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Verdade aplicada. Como discípulos de Cristo, busquemos abundar em amor, pois os últimos dias são marcados pelo egoísmo e pela indiferença. Versículos aqui da terceira epístola de João. Lembrando que essa terceira epístola de João, ela tem apenas 15 versículos, né? Nosso texto bíblico de referência desta nossa terceira lição está na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13, versículos do 1 ao 4, tratando ali do amor. Se não tivermos amor, de nada adianta. O maior exemplo é Jesus Cristo, o que entregou a sua vida por amor a mim e a você. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade ou amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a paciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira que tal transportasse os montes e não tivesse caridade ou não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade ou amor, nada disso me aproveitaria. A caridade ou o amor, ela é sofredora, ela é benigna. O amor não é invejoso. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece. E assim vai seguindo. Quando lemos o 13º capítulo dessa primeira carta aos irmãos de Coríntios, escrita pelo apóstolo Paulo, Paulo vem discorrendo mais adiante a respeito dessa questão do amor. Ou seja, o homem e a mulher pode ter todos os dons possíveis registrados na Bíblia. Ainda isto, se ele não tivesse amor, de nada adiantaria. Palavras escritas pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Como a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, então não adianta ter tudo, ser o maior santarrão, santarruna, se não tiver amor, se não aprender a perdoar, de nada adianta. Então é nessa terceira lição nós vamos estudar um pouquinho sobre isso, a questão do amor. Sem amor é impossível, né? Então, o verdadeiro discípulo de Cristo exerce o seu chamado em amor, né? Os objetivos, novamente, da nossa lição é mostrar o poder do amor, ressaltar que o amor é o bem maior e ensinar que sem amor não existe discípulo de Cristo. Sem amor não existe discípulo. O apóstolo João, que é o escritor da primeira, segunda e terceira epístola
escritor do Apocalipse e escritor do Evangelho que leva o seu nome, o Evangelho escrito por João, ele nos adverte de que quem não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Está lá na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8. Está escrito ali que Deus é amor. João é conhecido também como o apóstolo do amor. Então, ele não apenas sente amor, no caso Deus, como ele é o próprio amor. Todo amor emana de Deus, né? Esta é a sua natureza, por isso seus filhos também devem amar uns aos outros. Deus é amor. Deus é amor. O maior exemplo está em Jesus Cristo, que Deus entregou para morrer no meu e no seu lugar. Então, amor maior do que esse é impossível, né? Impossível de entregar o seu próprio filho para morrer por alguém que não merecia. Então, Jesus morreu em nosso lugar. O apóstolo João mostra que o amor é mais que um sentimento, é uma pessoa, é o próprio Deus. Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8. O termo usado pelo evangelista João, em 1 João, capítulo 1, versículo 4, é o amor ágape, ou seja, um amor altruísta, um amor sem interesse. Deus se doou, Jesus se entregou, né, para nos resgatar, pagou o preço, né, quitou a condenação que existia contra a humanidade. Então é o chamado amor ágape, o mesmo que Paulo enfatiza aqui em Coríntios 13. Se tivéssemos tudo, ainda que eu falasse a língua dos anjos, e não tivesse caridade, não tivesse amor, de nada adiantaria. Se eu dissesse para esses montes, vai daqui, que precipita no mar, ainda que eu tivesse todos os dons que a Bíblia relata, retrata, aborda, se eu não tiver amor, de nada adianta. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, está lá o fruto do Espírito, e ele começa com amor. Deus é amor. Logo, como discípulos de Cristo, nós precisamos viver, exercitar, praticar o amor. Tiago vai dizer na sua epístola, capítulo 1, acho que o versículo 22, 21 e 22, para não sermos apenas ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes. Praticantes. Então, é necessário exercitarmos o amor cotidianamente na nossa vida. Este tipo de amor, amor ágape, nos faz servir aos nossos irmãos, uns aos outros, manifestando bondade, misericórdia, perdão, né? Como Jesus, como Deus fez conosco. Fruto do Espírito. O amor é o primeiro deles ali, né? Registrado na sequência. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, o amor é o amor ágape. Ele aparece como fruto do Espírito. É o amor divino produzido pela terceira pessoa da Trindade. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vamos dar uma olhadinha. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Está aqui, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo ou alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, né? Mansidão, temperança. Então, o fruto do Espírito começa com amor. Então, o cristão precisa praticar, viver o amor de Deus diariamente na sua vida, né? O amor é divino, ele é produzido pela terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Nós vemos aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito ou seja, o fruto do Espírito Santo produzido na vida do cristão a partir do seu processo de santificação diariamente, né?
podemos adquirir esse amor e manifestá-lo graciosamente quando estamos em Jesus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Então, o cristão, ele precisa praticar, colocar em prática a comunhão, a caridade, a bondade, a mansidão, a temperança, o ser longânimo. Mas tudo isso precisa vir primeiro em amor. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Os filhos de Deus só podem produzir o que vem de Deus. E Deus é amor. Logo, sem amor, estamos fora do padrão estabelecido por Deus. Na epístola de Tiago, capítulo 2, versículos do 14 ao 26, nós lemos que a fé é evidenciada por obras, né? Aquele que é filho de Deus manifestará o amor de Deus em formas de obras. Tiago vai dizer, amando, cuidando, ajudando. É pelo Espírito Santo que esse fruto é gerado. Qual fruto? O amor. O amor, ágape, né? Registrado aqui, novamente, onde lemos em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Vai enumerar as 9 características do fruto do Espírito, aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. O primeiro começa com amor, o número 1, o principal. Precisa ser o amor. O apóstolo Paulo, mesmo aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, do nosso texto bíblico, aqui da nossa lição, nós podemos ver que ele vai relatar várias situações que o cristão desenvolve na vida dele. Mas ele precisa ter o amor. Se não tiver amor, de nada serve. É esse amor que um cristão deve expressar, exercitar, viver em sua vida. Nós somos representantes de Deus na terra. Logo, nós imitamos o nosso Deus. O discípulo imita o seu mestre. Então, não tem como o discípulo se chamar discípulo de Jesus se não praticamos aquilo que Jesus viveu e ensinou, né? Jesus viveu, ensinou e nos deixou esta responsabilidade de transmitir amor. Como é que a igreja vai evangelizar se ela não tiver amor pelas almas? Né? É impossível. O amor de Deus jamais se acaba. Deus é eterno. Sendo assim, o amor de Deus também não tem fim. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 35, ele vai dizer que quem nos separará do amor de Cristo? Romanos, capítulo 8, 35. Ou seja, é a tribulação, é a angústia, é a tristeza, será a perseguição. Quem vai nos separar deste amor, do amor de Cristo? Nada nos separará do amor de Cristo, né? O amor de Deus também é traduzido por misericórdia. Por misericórdia, em Jeremias, Jeremias em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, Jeremias vai dizer, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Nós vemos esta misericórdia de Deus no livro de Jonas, que nós estudamos no semestre passado. Deus envia Jonas, manda Jonas ir pregar aos ninivitas uma mensagem de juízo. Em 40 dias, Nínive será subvertida, será destruída. Mas será que Deus queria destruir os ninivitas? Obviamente que não. O plano de Deus era que os ninivitas se arrependessem. Apesar de ser uma nação ímpia, um povo extremamente cruel, brutal para com seus inimigos, um inimigo ferrenho de Israel, em virtude de Jonas, ou apesar de Jonas seguir o caminho contrário, rejeitar, não querer ir anunciar a mensagem aos ninivitas, Deus não queria destruir aqueles ninivitas. Por quê? Se Deus quisesse destruir, Deus não enviaria um profeta para avisar. Deus literalmente ia lá e destruía. E outro detalhe Deus ainda deu um prazo de 40 dias para que
aquele povo se arrependesse. Então aqui está o amor de Deus. Aqui está as misericórdias de Deus estendida, porque Deus não quer que o homem morra, é que o homem se perca, que o homem parta para a eternidade sem a salvação. Então, por amor da humanidade, Deus entregou seu Filho. Está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, quando Deus diz que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, Deus não abandonou o homem, apesar da sua desobediência, né? No Evangelho escrito por João, capítulo 15, versículo 12, Jesus deixou um mandamento, quando ele disse que seus discípulos amem uns aos outros, como ele ama a todos. Então, o amor tem que ser uma prática diária na vida cristã. O amor de Deus é destinado a todos. Gaio, aqui da nossa terceira epístola, né? Tem Gaio, Demétrios e Diótrefes. Gaio foi aquele que recebia os irmãos que estavam viajando para pregar o evangelho. Quando passava pelaquela região, Gaio hospedava esses irmãos, dando abrigo, dando alimentação para os irmãos descansarem, para no outro dia seguir viagem. Gaio amava os irmãos e aqueles também estranhos que estavam ali a serviço do reino de Deus, deixando esse amor visível por suas atitudes, como a de recebê-lo e cuidar deles. Isso era claro para a igreja. A igreja via isso em Gaio, esse exemplo que ele dava, e essa informação chegou até o apóstolo João. O apóstolo João residia em Éfeso, na ocasião dessa epístola, e Gaio era um dos presbíteros de uma daquelas igrejas ali da região ali da Ásia Menor. Então, essa atitude de Gaio chegou até os ouvidos do apóstolo João. Que coisa extraordinária, né? Já Diótrefes era justamente o contrário. Ele não recebia esses irmãos e ameaçava expulsar da igreja os irmãos que tinham a intenção de ajudar esses irmãos que estavam viajando, os missionários que passavam viajando. Então, Diótrefes não recebia e ameaçava expulsar da igreja os irmãos que quisessem receber esses missionários. Então, um exemplo terrível de Diótrefes, né? Então, Gaio amava os irmãos que passavam ali para evangelizar, deixando esse amor visível transparecer, como o de recebê-lo e cuidar deles. E isso deve ser claro para a igreja. A igreja deve exercitar. Obviamente, hoje nós vivemos outra realidade, mas a igreja ela precisa exercitar o amor. A força de um verdadeiro discípulo não está na função que ocupa, mas no amor que demonstra sem acepção de pessoas. Olha que exemplo para nós. A força de um verdadeiro discípulo não está na função, no cargo, na posição que ele ocupa no ministério, mas no amor que ele demonstra, que ele exerce, que ele pratica diariamente na sua vida, no seio da sua família, na igreja, na sua vida cotidiana. Nosso segundo tópico, o dom do amor. O amor presente, o maior presente que o homem recebeu de Deus foi Jesus, né? João diz que o Filho de Deus foi dado ao mundo por um amor divino, cuja dimensão é indefinida, sendo descrito como um amor de tal maneira. João capítulo 3, versículo 16. Jesus conversando ali com Nicodemos, um mestre da lei ali de Israel. Jesus vai dizer que Deus amou o homem, a humanidade, de uma maneira tão extraordinária, tão única, tão perfeita, que Deus não deu as costas para o homem, mesmo este desobedecer. Deus deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus entregou o seu Filho, mas diz assim, para que todo aquele que nele crê, ou seja, não sou forçado a crer. Olha que coisa extraordinária, não somos forçados a crer, mas todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha
a vida eterna. Jesus é esse dom, o presente do amor de Deus que recebemos sem merecer. Sua missão foi nos resgatar do poder da morte, do poder do pecado, né? Amor demonstrado por Deus Pai para cada um de nós, né? Então, o amor de Deus foi a razão para que o pecador recebesse um presente diretamente do céu, ou seja, o Senhor Jesus Cristo. Ele foi prometido tão logo houve a queda do homem, do primeiro homem lá no Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Da semente da mulher nasceria, viria aquele que destruiria os planos do diabo, esmagaria a cabeça da serpente, nos resgataria, nos traria de volta a comunhão com Deus. Quando Jesus morreu ali no Calvário, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Ou seja, dizendo agora, todos quanto crerem em Cristo, olha, todo aquele que crê não pereça, mas tem a vida eterna. Então, todo aquele que crê em Cristo tem acesso direto através de Jesus, o nosso presente, né, que Deus nos deu. Através de Jesus, temos acesso diretamente ao Senhor, nosso Pai, nosso Criador. E Jesus subiu em uma cruz para nós não descermos ao céu, ao inferno. Jesus nos deu a salvação, que não tínhamos como tê-lo, porque o preço era a morte, e teria que ser a morte de um justo, e não havia um justo sequer na terra, né? Então Jesus nos resgatou através do seu sangue. A melhor definição de amor não está nos dicionários, mas sim na cruz, no Calvário. Ali nós vimos, nós compreendemos o amor, o amor de Deus, como ele é extraordinário e perfeito, né? A missionária Corrie ten Boom, uma missionária holandesa que salvou a vida de centenas de judeus ali no período do nazismo, a liderança ali de Adolf Hitler, ela escreveu: não há poço tão profundo que o amor de Deus não seja ainda mais profundo. Então, mesmo aquelas pessoas que aparentemente aos olhos humanos não há socorro, não há solução, o amor de Deus alcança. Então, Paulo vai dizer: um planta, outro rega, e Deus dá o crescimento. Por isso, a igreja ela precisa avançar, evangelizar, pregar, viver, praticar o amor que Deus nos ensinou. Fui conversando com uma mulher samaritana em um poço que Jesus declarou como presente de Deus pelos pecadores. Se tu conheceras o dom de Deus. Aliás, no Evangelho escrito por João, capítulo 4, quando Jesus está conversando com aquela mulher samaritana, que já havia tido 5 maridos e o que estava vivendo com ela não era marido dela. Então, Jesus mostrou ali verdadeiramente o amor do Pai está estendido a todos. Obviamente, não somos forçados a aceitar, mas está estendido a todos, né? Então, não rejeite, não negligencie esta verdade. Deus amou você, Deus amou a humanidade com um amor tão profundo, Deus ama com um amor tão profundo que não poupou nem o seu Filho para nos levar de volta a termos a comunhão com Ele, que um dia foi perdida, né? Então, o amor de Deus constrange o homem a uma vida de santidade. Paulo diz que o amor de Deus constrange o homem. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. No nosso episódio aqui, da nossa terceira epístola, João, né, Diótrefes não representava transformação de caráter. Suas acusações feitas contra o apóstolo João não eram apenas tolices sem base, mas premeditadamente maliciosas e malignas, por não praticar este amor que todo discípulo de Jesus precisa exercitar, em vez de produzir o caráter de Deus, o fruto do Espírito, né? Ele manifestava
outra face, a face do inimigo. E ele rejeitou uma carta que João, o seu líder, o seu apóstolo, o seu pastor havia lhe enviado, não recebeu e não recebia os missionários, aqueles que o apóstolo João enviava. Então ele se rebelou contra a sua liderança, né? João deu um pouco de autoridade, de poder para aquele homem, e ele deixou o orgulho sobre o seu coração e se rebelou contra a sua liderança. Então, um mau exemplo a não ser seguido. Só existe mudança verdadeira mediante arrependimento genuíno. O arrependimento autêntico leva ao abandono das velhas práticas. O amor de Deus nos constrange a viver uma vida de santidade, e essa conduta deve ser manifestada por todos aqueles que é chamados por Deus, né? O amor de Deus ordena-nos, nos constrange a amar os nossos inimigos também, né? Aquele que nos odeiam. É por causa do amor que devemos amar, porque o amor procede e vem de Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 7. Jesus diz que depois de amar a Deus sobre todas as coisas, devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Evangelho escrito por João, capítulo 15, versículo 17, está escrito isto. Há uma ordem divina para amar e a todos os discípulos de Cristo. Não resta outra opção, pois como Cristo amou, devemos também amar, né? Jesus deu a sua vida pelas ovelhas. Tem amor maior do que este? Né? Então foi um amor manifesto por Gaio e Demétrios, registrado aqui nessa terceira epístola de João. O amor registrado por Gaio e Demétrios, que chamou a atenção do apóstolo João, em contraste com a atitude desleixada e rebelde do Diótrefes, que só pensava em si mesmo, não tinha o zelo que o cristão deve ter para com os seus irmãos, né? Então, John Wesley, grande evangelista John Wesley, pregador evangelista, ele diz: faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que puder, em todos os momentos que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto puder. Eis um clássico exemplo de amor manifesto. O grande pregador das ruas, o evangelista John Wesley, né? Então, o cristão deve exercitar. O amor de Deus é um presente que nos liberta do pecado, nos protege e nos estimula a compartilhar este sentimento, este amor. Fechando aqui a nossa lição, manifestações de amor. O evangelista, o apóstolo João, exalta a atitude de amor manifestada por Gaio, que serviu como testemunho perante aquela igreja local. E o testemunho chegou até os ouvidos do apóstolo João, né? Então, é preciso fazermos um discipulando, exercitar, praticar o discipulando em amor. O discipulador precisa amar seus discípulos, ensinando-os a zelar pelo rebanho de Cristo. É necessário conduzir os discípulos no caminho de Cristo, né? O amor foi o amor de Deus pelo mundo que trouxe Jesus a esta terra, né? Novamente, Deus não deu as costas para o homem, né? Em João capítulo 13, versículo 34, quando Jesus se encontra ali com Paulo, ou com Paulo não, com João, ou com Pedro, quando Pedro havia negado, está lá em João capítulo 21, versículo 17. Jesus não acusou Pedro por Pedro, em um momento de fragilidade, negar que conhecia Jesus. Jesus sabia do caráter, do coração de Pedro. Mas Jesus disse: Pedro, tu me amas, apacenta o meu rebanho. Então Jesus sabia do que estava no coração de Pedro. Então sim, temos momentos de fragilidades, de medos, mas nada deve
né, tirar o amor de Deus do nosso coração. Em João, capítulo 13, versículo 14, Jesus disse: ame como eu vos amei a vós. Né? Então é preciso, o cristão precisa aprender também a liberar perdão. É impossível amar sem liberar perdão. Em 1 João, capítulo 4, versículo 20, Jesus vai dizer ali, através do apóstolo João, que se alguém disse que ama a Deus, ou disser que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso. Porque como é que ele vai amar Deus, quem ele nunca viu, e o seu irmão que ele está vendo ali, ele odeia? Então vai dizer que este é um mentiroso, né? Uma grande demonstração de amor é o perdão. É o perdão. Então, precisamos liberar perdão. Se tem uma mágoa de alguém, ore a Deus, peça a Deus que trabalhe no seu coração, quebrante seu coração, mesmo que a pessoa tenha lhe machucado bastante. Libere perdão, que quando liberamos perdão, as feridas interiores são curadas. Há uma transformação interior, há uma mudança tão repentina, tão extraordinária quando liberamos o perdão, que nosso corpo reage positivamente. Então as bênçãos de Deus vêm até nós novamente. A palavra de Deus nos ensina a perdoar. Deus nos perdoou. Jesus Cristo não precisava morrer por mim e por você. Jesus não tinha pecado. Mas Deus, por amor a mim e a você, deu o seu Filho para nos levar de volta. Então, que amor, que presente extraordinário Deus nos deu. Né? Então, o discípulo verdadeiro deve se espelhar na conduta de Jesus, amando e perdoando, através de Cristo, descobrindo que sua graça é suficiente para cobrir uma multidão de pecados. João, capítulo 8, versículo 11. Né? Então, Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Apacenta o meu rebanho, as minhas ovelhas. Então, cuida dos meus rebanhos. Então, nós precisamos perdoar uns aos outros. Não brigue por posição, não brigue por cargo. Brigue sim para você ir para o céu. A maior dádiva de um cristão é ter a vida eterna. Né? Cargo, posição são consequências de uma vida com Deus. Lembre-se que os planos de Deus, ninguém, absolutamente ninguém, frustra. Se Deus tem algo na sua vida, irá se cumprir. O homem não tem poder de atrapalhar os planos de Deus. Então, foque na sua vida, na sua intimidade com Deus. Né? E o resto, dentro do tempo estabelecido, Deus fará acontecer. Né? Deus aceita o sujo que reconhece que é sujo, mas se arrepende. Mas abomina o sujo que quer se passar por limpo. E não há arrependimento. Né? O teólogo Lewis disse: você saberá que o perdão começou quando se lembrar daqueles que o feriram e sentir o poder de desejar-lhes o bem. Olha que coisa extraordinária, né? Então, o pastor, a igreja, o cristão, o líder, ele deve proteger as ovelhas de Cristo, né? Cuidar delas da melhor maneira possível, ir atrás das perdidas, como está lá em Lucas, na parábola, né? Lucas 15. Deus chamou pastores cristãos segundo o seu coração, segundo o seu coração. Estamos preparados para isto? Se não estamos, precisamos pedir sabedoria a Deus, entendimento para cuidar uns dos outros, para amar o rebanho de Cristo como Ele amou. Devemos ser homens e mulheres de genuína humildade, mansos e humildes de coração. O discipulador, ele não vive mais como uma pessoa comum, mas sua vida manifesta a vida de Jesus, marcada por amor e entrega para o bem do próximo. Ama a Deus acima de todas as coisas?
e ama o próximo como tu te ama. Porque se tu te ama, tu vê o próximo como a ti mesmo, o bem que tu quer para ti, tu vai querer para o próximo. Né? Então, esse é um mandamento, esse é o exemplo que Jesus nos dá. Então, o discipulador que ama conduz o rebanho de Deus em amor, manifestando atitudes de amor, com perdão e entregando-se pelas ovelhas. O exemplo principal, Deus nos deu através do seu Filho, Jesus Cristo. Então, ame, perdoa e você será curado. As bênçãos do Senhor virão novamente sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua família. Amém? Deus abençoe.